Quando o assunto é saúde, o gasto com medicamentos consome boa parte do orçamento das famílias brasileiras. Mas, em alguns casos, um programa do governo federal garante 90% de desconto em remédios e também oferece um preço diferenciado a idosos que precisam usar fraldas geriátricas. Um benefício que, para a Justiça, deve ser estendido também às pessoas com deficiência. Entenda melhor na reportagem de Eliane Wirtmann. Um tiro na coluna. Foi assim que Manuel perdeu o movimento das pernas há 14 anos. Desde então, depende da cadeira de rodas para se locomover. Acostumado ao corre-corre do trânsito, o Manuel, que era taxista, teve que se aposentar e desacelerar o ritmo. Não bastasse as dificuldades de adaptação à deficiência, foi preciso ainda reorganizar a vida financeira. No início eu passei até necessidade, porque eu não tinha ainda aposentadoria ainda. Então eu evitava de favor das pessoas. Então passei uma extrema necessidade de alimentação, até própria alimentação minha também. Mas nem mesmo a regularização do pagamento pelo INSS foi suficiente para trazer alguma qualidade de vida a Manuel, que mora nesta casa simples de apenas 2 cômodos com a família. Quase metade do orçamento está comprometido com remédios, sonda e principalmente fralda geriátrica. O gasto é enorme. E no final do mês não sobra, né? A grana a gente tem que fazer um jogo de cintura para poder se adaptar ao que você está gastando. Então sempre a gente se torna matemático. A gente tem que gastar aqui, segurar ali. A matemática do Manuel é a seguinte: ele usa em média 4 fraldas por dia, 120 unidades por mês, um total de 15 pacotes. A quase R$ 17,00 cada um, a despesa mensal só com as fraldas ultrapassa os R$ 250,00, mais de 3.000 por ano. Uma despesa que também não cabe no bolso de muitos que estão na mesma situação do Manuel. Em todo o país, 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Quando a lesão é na medula, a incontinência urinária e até mesmo fecal passa a ser uma rotina, assim como o uso da fralda descartável. Segundo este médico, a fralda é essencial não apenas para a higiene, mas também para a inclusão social dos deficientes. Imagine que uma pessoa não consiga reter a urina na bexiga, ela solta. O que vai acontecer? Ela vai molhar a roupa. Isso vai causar o quê? Um constrangimento. A pessoa vai ficar em casa, vai evitar sair, evitar o contato com os outros. Por essa falta de contato pode gerar uma depressão. Para evitar situações como essa, o Ministério Público em Minas Gerais entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que a União inclua as pessoas com deficiência no programa Farmácia Popular. Dessa forma, elas poderiam adquirir as fraldas com até 90% de desconto. O benefício já é concedido aos idosos em mais de 4.400 cidades atendidas pelo programa em todo o país. A Advocacia Geral da União não quis gravar entrevista. No processo, argumenta que a ampliação do acesso ao programa traria danos orçamentários ao governo. Em primeira instância, o processo foi arquivado, mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O desembargador federal Souza Prudente decidiu pela inclusão das pessoas com deficiência no programa Farmácia Popular. O magistrado ressaltou que, neste caso, não poderia haver tratamento diferenciado com relação aos idosos. É o que explica este advogado. Está contido na Constituição Federal, né? Que é a dignidade da pessoa humana. Que não é digno para uma pessoa não ter direito a um benefício do Estado que está sendo dado a uma parte da sociedade e não dá a outra que também tem a mesma necessidade. A AGU recorreu da decisão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski confirmou o entendimento do TRF. Agora a decisão será levada ao plenário do Supremo. Para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do DF, a decisão pode contribuir também para diminuir os custos com internações em hospitais públicos. 90% hoje dos problemas que os lesados medulares têm que recorrer aos hospitais é por infecção. Com a pessoa com deficiência tendo um asseio melhor, consequentemente a pessoa com deficiência não vai parar tanto em um hospital com infecções e outros problemas.
Já Manuel torce para que a decisão da Justiça Federal seja mantida. Assim, o dinheiro gasto com as fraldas poderá ser investido na alimentação da família. Diminuir o gasto das fraldas, ele entraria para a panela. Daria para eu comprar uma mistura para o mês, fazer uma compra, ajudar no arroz. Então, eu estou diminuindo um gasto e investir ele numa alimentação, num vestuário, numa coisa melhor.